Quem já trabalha com a técnica do fusing deve saber que quanto menor a peça, maior é o nível de concentração que a gente deposita sobre ela, sobre os detalhes, acabamento, enfim. E quem ainda não trabalha ou pretende trabalhar, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço para transformar essa plaquinha de vidro em mais ou menos R$70. Salve pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Evandro Damasceno, especialista na transformação da garrafa de vidro através da técnica do fusing. E nesse vídeo eu vou provar para vocês que nem sempre as peças grandes resultam no melhor retorno. Para isso eu vou mudar a visão aqui da câmera para minha mesa. Tá aqui a placa. Mas como que eu faço uma placa como essa me gerar aquele valor que eu falei? E a resposta é bem simples. Eu transformo ela em anéis. Quem já trabalha com fusing deve ter mais ou menos uma noção de como eu faço isso se transformar nisso. Mas para quem não trabalha ou quem já trabalha, se quiser saber, é isso que eu vou explicar agora. Quem conhece o meu trabalho sabe que o meu foco é unicamente a transformação da garrafa de vidro. Então, quando eu falo que da garrafa eu consigo tirar uma peça como essa, claramente algumas pessoas imaginam que eu tiro ele do pescoço. E até daria, por quê? É que eu peguei um pescoço de uma garrafa qualquer. Utilizando esse pescoço aqui como exemplo, se eu colocar o anel aqui, ó, vocês veem que ele encaixa certinho. Então, em teoria, daria para me tirar um anel do pescoço da garrafa. Só tem um problema. O anel, ele tem 3 milímetros de espessura. Então, utilizando a técnica de corte que eu utilizo, não dá para me tirar somente 3 milímetros de espessura aqui do pescoço da garrafa. Por quê? Eu utilizo temperatura. Então, se eu passar temperatura aqui para cortar, para posteriormente dar o choque térmico, eu consigo tirar o gargalo. Só que à medida que eu for passando a temperatura num espaçamento de 3 milímetros, não dá. Porque vamos supor que eu já tirei o gargalo. A garrafa está sem o gargalo aqui. E eu tentar passar a temperatura em somente 3 milímetros do pescoço, toda a parte menor da garrafa ela vai se perder, porque o choque térmico ele faz com que essa parte aqui da ponta ela esquente mais do que essa parte aqui. Então quando eu der o choque térmico nela, ela vai estourar. Então a forma mais fácil que eu encontrei de tirar um anel da garrafa é primeiramente achatando ela. Tira aqui, ó. Isso aqui era uma garrafa de cerveja comum. Então eu peguei ela, abri no meio e achatei ela. Eu achatei ela à base de temperatura. Então a partir dessa placa eu corto outra plaquinha quadrada no tamanho do anel que eu desejo. Vamos supor que eu quero cortar esse anel daqui. Então eu vou cortar uma plaquinha daqui e eu vou ter um quadrado, mais ou menos igual tá aqui. E a forma mais fácil de se tirar um anel da garrafa não é o pescoço, mas sim o corpo da garrafa. Em alguns vídeos passados eu expliquei as 5 partes da garrafa. O link vai estar aqui no card. Então eu tiro o ombro da garrafa e o fundo, restando somente o corpo. E esse corpo ele se torna meio que um cilindro. Então eu coloco esse cilindro no forno, elevo a temperatura e é a temperatura que vai achatar esse cilindro, tornando-se um vidro mais espesso, mais grosso. Como vocês podem ver aqui na peça. Não sei se vai dar para focar, calma aí. Aqui, ó. Não sei se vai dar para perceber, ó, mas são 2 plaquinhas aqui. Ou seja, é uma garrafa que eu achatei ela, depois cortei com a caneta. Então, o vidro vai ficar mais espesso. Depois da garrafa achatada, ela vai virar uma placa mais ou menos como essa daqui.
Então dessa placa você vai tirar com a caneta de corte um quadrado, que é desse quadrado que a gente vai começar a fazer o anel. Então vamos pegar como exemplo esse quadradinho aqui. Vocês observem que esse quadrado ele não está no tamanho exato dos anéis, então aqui eu estou utilizando ele somente como exemplo para vocês entenderem como que daqui eu tiro isso aqui. A primeira coisa que vocês têm que fazer é um furo no centro do quadrado. Eu não trouxe aqui a minha broca que eu utilizei para fazer esse furo aqui, porque ela está lá no ateliê. Então aqui eu trouxe uma broca de ponta diamantada, que ela é específica para trabalhos com vidro, para furo com vidro. Aqui no caso ela tem 4 milímetros. Aqui eu utilizei para fazer esse furo, ela tem 19 milímetros. Então você vai fazer o seguinte, com a broca você vai fazer um furo no centro do quadrado, tá? Depois que esse furo tiver feito, vocês vão ter que lixar essas laterais aqui, que vai dar um formato mais arredondado à peça de vocês. E daí vocês vão dando acabamento aqui na lateral e, se possível, aumentando mais o furo aqui no meio até ele ficar por volta de 1 milímetro maior do que a espessura do dedo que você escolheu para fazer o anel. Se for o dedo, sei lá, do seu irmão, e o dedo do seu irmão mede 15 milímetros, o buraquinho aqui no meio você vai deixar ele com uma espessura de 16 milímetros. Por quê? Porque esse acabamento interno aqui, para ele ficar lisinho, ele é dado à base de temperatura. E é na temperatura a peça ela vai dar uma achatada e vai perder diâmetro aqui dentro. No caso, esse exemplo aqui, ele só vale para esse modelo. Esse modelo aqui, ele é criado com a cor natural da garrafa. Então você pode ver, ó, que ele é uma cor praticamente sólida. Esse outro modelinho aqui é criado de uma forma diferente. Então eu vou explicar aqui também como é feito esse modelo. Então aqui você vai pegar a placa de vidro e vai cortar ela no tamanho que você determinou. Pronto. Em uma dessas placas aqui você vai adicionar um pigmento, que foi o que eu fiz aqui para dar essa tonalidade esverdeada. O pigmento ele funciona da seguinte forma: você coloca o pigmento, que é a tinta, em uma das placas. Vamos supor que eu estou pigmentando essa, então eu vou pigmentar uma placa dessa daqui. E na hora de fazer a fusão, eu venho com a outra placa e coloco em cima e levo para o forno. Após a fusão, ela vai sair uma placa quadrada igual a do outro exemplo. E aí você faz todo o processo assim como eu expliquei na primeira peça. Eu particularmente acho bem interessante uma peça pigmentada, por quê? Porque ele dá um efeito diferenciado. Diferente da peça totalmente opaca, essa daqui, ó, vocês podem ver, não sei se vai... Aqui, ó, vocês veem que ele dá um efeito diferente. Aqui, ó, a peça está mais transparente e à medida que eu mexo ela, o verde aparece. Isso dá um efeito bem bacana, mas o interessante dessa peça aqui, desse tipo de pigmento, não é nem tanto a cor. É um efeito especial que existe no próprio pigmento. Eu vou mostrar para vocês. Eu dei uma diminuída aqui na luminosidade para ficar mais fácil de vocês entenderem o efeito que eu quero mostrar. Ó, não sei se dá para vocês observarem, aqui não é um eclipse não. É o efeito dado pelo esmalte no anel. Então se eu pegar o anel, colocar aqui no dedo, não sei se vai... Ó, vocês veem, ó, o dedo em pé,
ele fica somente um risco e à medida que eu inclino, vocês veem que ele vai aparecendo mais. Enfim, a câmera não está querendo focar, mas essa é a ideia e o efeito desse pigmento. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E para quem nunca nem ouviu falar nessa técnica, deve ter ficado várias dúvidas no ar. Eu peço a vocês que coloquem essas dúvidas aqui nos comentários que eu vou procurar responder todas elas. E se você tem curiosidade de trabalhar com essa técnica, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link de um e-book gratuito e nele eu mostro alguns modelos de colares e várias dicas para quem deseja começar e até mesmo para quem já trabalha com essa técnica do fuse. Eu dou algumas dicas de como você se tornar uma referência no assunto. O link vai estar aqui na descrição. E para quem já trabalha, perceba que uma peça nesse tamanho pode me gerar entre 70 e 90 reais, dependendo muito de onde eu vendo e para quem eu vendo também. Isso prova que eu não preciso fazer uma peça muito grande para ter um retorno financeiro bom. Eu simplesmente tenho que dobrar o meu nível de concentração para criar uma peça pequena, delicado bastante, diferente o suficiente para agradar os olhos do comprador, de possíveis compradores. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, dúvidas aqui nos comentários. E se esse vídeo te causou algum tipo de reflexão, deixa aí sua avaliação para a gente saber se a gente está indo no caminho certo. E se você conhece alguém que quer trabalhar ou já trabalha com a técnica do fuse, compartilha esse vídeo com ele e pede para ele fazer um anelzinho assim. Vai que... Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!